Da Agência Jovem de Comunicação Cidadã, diretamente de Novo Hamburgo para o mundo através da internet, da Rede Mundial de Computadores, pelo nosso site em áudio www.palavrasões.com e em áudio e vídeo através da nossa página no Facebook, Agência Jovem de Comunicação Cidadã, sempre com os apoios da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Instituto Palavrasões e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Hoje, naquele formato que vocês todos já estão acostumados, que é os jovens tomando conta, né, os jovens sendo protagonistas do espetáculo. E hoje o nosso entrevistado é mais uma vez uma pessoa muito relevante aqui para o trabalho social e cidadão que está sendo desenvolvido em Novo Hamburgo, que é o professor Leandro Anton, que é oficineiro. O professor é oficineiro, ele que é coordenador geral do Quilombo Sopapo. O Leandro que é arquiteto e urbanista, mas que está numa função também tão nobre quanto aqui nesse trabalho que está sendo desenvolvido no município de Novo Hamburgo, né, no reconhecimento do território, né, ensinando tanta coisa legal para esses jovens. E quem vai conduzir essa entrevista com o nosso convidado são as jovens, a Thalia, que tem 15 anos, e a Kathleen, que tem 19, e a Thalia, que é estudante do CIEP Canudos, e a Kathleen do Arnaldo Green. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Thalia. Boa tarde, Kathleen. Antes das perguntas, vamos dar boa tarde para o nosso entrevistado aqui. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Thalia. Boa tarde, pessoal. Leandro, então, está pronto para ser sabatinado pelos seus pupilos? Porque o senhor passa aqui durante a semana ensinando para eles, né? E agora chegou a hora de ele se comprometer publicamente com o que tem aprendido, né? E tem muita coisa para aprender ainda, né, nesses meses em relação à comunicação, em relação a essas aulas de cidadania, entre outros temas. Então vamos lá. A Thalia fazer as primeiras perguntas então para o nosso professor Leandro. O que é Quilombo do Sopapo? O Quilombo do Sopapo, bom, ele é um centro cultural comunitário, é um ponto de cultura que está aberto lá no bairro Cristal, em Porto Alegre, desde 2008. E o nome Quilombo do Sopapo, ele vem do trabalho de quem organizou, assim, montou aquele espaço a partir de um diagnóstico que foi feito no território. Que se pautou porque abriu um espaço novo lá para a juventude, né? E como um espaço novo, também um espaço que fosse de voz, de liberdade, de resistência por toda uma realidade social que ia trabalhar com jovens em áreas consideradas irregulares do bairro. Então se remeteu a essa questão de território e se referenciou a um território brasileiro de luta, de resistência, de autonomia, de liberdade, de conquista de liberdade, que é o Quilombo. Né? Até porque também tem uma população negra bastante importante, significativa também no bairro. E o Sopapo, porque na caminhada, vendo que princípios organizativos teriam, que poderiam ser referências, ou que tipo de manifestação cultural geraria uma pequena organização entre jovens e que poderia se tornar uma referência, um contraponto à violência, ao assédio, a tráfico ou outras situações que levassem a delito jovens dessas comunidades, se identificou em todos os territórios que tem dentro do Cristal que a música ela era geradora de pequenos coletivos que tinha um princípio de organização que acabamos constituindo uma referência da sua própria juventude para outra juventude, de que é possível ter outros caminhos, né, e não ser pego aí pela questão principalmente do tráfico ou da criminalidade. Então essa razão, e aí a música é diferenciada então também num instrumento de memória social super importante e pouco visível, que é o Sopapo, porque um dos integrantes daquele grupo que faz parte da Pataquá UFC, eles usam o Sopapo. E aí se chegou ao Quilombo do Sopapo. O Sopapo é o grande tambor do sul do Brasil, da onde eram charqueadas, e que ele sozinho conta a história do povo negro nessas terras do sul aqui. Então, o território de resistência, de juventude, de voz do lugar, né, que teria na música e na comunicação
a partir da música, a sua manifestação. Antes da próxima pergunta da Thalia, professor Leandro, só gostaria que o senhor ampliasse um pouquinho mais sobre esse tema que é muito relevante. O senhor entrou na questão das drogas. Como é que tem sido esta disputa, né? Esta concorrência? Porque a drogadição tem tomado conta das periferias, das regiões centrais da cidade, né? Tem deixado muitas vezes o poder público, né, estupefato, sem saber o que fazer, às vezes não está preparado para assistência, a própria prevenção. Como é que tem sido esse trabalho, né, de uma ONG, né, uma iniciativa, né, até que não é de um poder público, mas de um grupo de pessoas, para combater um problema tão crescente na sociedade como é a drogadição? Olha, o que eu posso trazer assim, é desigual, né? Completamente desigual a possibilidade de disputa que se tem com o tráfico, mas fundamentalmente por uma questão que é ligada muito também à possibilidade de trabalho e de permanência do jovem em atividade dentro do lugar onde ele está se iniciando na vida, né? Que é o seu bairro, sua comunidade, enfim, sua vila. E aí tu falas assim da questão que, por exemplo, o Quilombo do Supapo, de fato, ele é uma organização não governamental, né? É uma organização originada da articulação de coletivos e lideranças comunitárias de um lugar. Mas aí entra a questão dessa desigualdade, onde o Estado tem um papel importantíssimo. O Estado, como eu estou falando, é a União, é o Estado, é o município, né? E tem um papel fundamental de ser indutor dessa transformação. E como é que é o principal instrumento que o Estado tem para poder possibilitar isso e fazer a relação do poder público com a sociedade civil a partir de práticas que estão dentro das comunidades? É a partir da política pública. No momento em que o Estado deixa de cumprir esse papel indutor, e evidentemente que esse papel indutor está ligado a uma reparação social histórica, onde tu tem fundamentos muito importantes, né, da própria Constituição do povo. Então, toda a trajetória do povo negro, e nós estamos falando de meio urbano, né, então é mais presente o povo negro dentro dessa questão, dessa dívida histórica, que o Estado tem que ser indutor através das políticas públicas para dar afirmação e visibilidade à trajetória, e aí se alcançar a igualdade enquanto possibilidades de direito, né, enquanto direito, na verdade, a ser, né, porque somos diferentes, e isso é muito importante, ser e continuarmos sendo diferentes, mas não diferente nos direitos, né, de ter educação, saúde, moradia, seu território reconhecido, e sim naquilo que podemos contribuir para a riqueza da cultura de um povo, que é a nossa diversidade, nosso ponto de vista, nossa cosmologia, nossas ancestralidades. Então, no momento que o Estado ele deixa de cumprir isso daí, essa luta que já é desigual, né, ela se torna realmente sangrenta. E a perda é muito grande. E o genocídio da juventude negra é a expressão que nós temos hoje. Hoje nós estamos perdendo e perdendo feio, no momento em que há um retrocesso no país, né, e não só no país, no nosso Estado aqui, em relação a exatamente o papel que o Estado tem a cumprir, não sozinho, com a sociedade civil, através do instrumento chamado política pública, e as políticas públicas ligadas à comunicação, à cultura, à educação e à juventude, mulheres, a raça e etnia, são fundamentais para esse protagonismo das comunidades, a partir dos seus sujeitos, seus atores, em especial os jovens, poderem fazer essa disputa, mas uma disputa onde ele também possa ter uma perspectiva de que na cultura, na comunicação, no fazer educacional, aquilo pode ser seu mundo do trabalho. Então hoje nós temos realmente uma derrota que está se acentuando, voltou a ter, na verdade, um revés muito grande, recente, e se aprofunda, e aí a droga, ela é poder, a droga ela é possibilidade de trabalho, a droga ela não é só uma questão de saúde, nesse caso, é uma questão de geração de renda, né? E aí ela vai ser uma disputa desigual. O jovem com 13, 14 anos precisa, ele é pressionado a buscar estágio, a buscar o que fazer, só que nem sempre o que buscar e o que fazer ele tem para fazer no seu lugar e não é o que ele quer fazer, ele gostaria de escolher, só que a oferta que tu tens no seu território é muito pequena. É trabalhar por mais digno que possa ser,
trabalhar na parte de limpeza, na parte de caixa de supermercado, beleza, mas não é todo jovem que gostaria de iniciar o mundo do trabalho por ali. Ele gostaria de iniciar a partir de coisas que ele sabe fazer, que ele gostaria de aprofundar. Por exemplo, a cultura, a música, o esporte, né? E nisso a gente precisa muito que a política pública se fortaleça e crie os processos de permanência onde tem formação comunitária, com organizações e com o poder público. Pontos de cultura é uma dessas expressões que nós tivemos na última década e o Cultura Viva, porém, nesse momento nós estamos abrindo mão daquilo que poderia ser a perspectiva. A mão é o Estado. Desde quando existe e qual é o objetivo dessa instituição? Bom, o Quilombo do Supapo, ele é uma instituição que não tem CNPJ, então ele não tem uma personalidade jurídica, tá? Mas ele tem em si quem deu origem ao Quilombo do Supapo foram três frentes que a gente chama. Uma é a Guaí, que é uma OCIP, que existe, na verdade, enquanto organização não governamental desde 79, tá? Mas que a partir de 2001 se transformou em OCIP. Ela era um grupo de formação política para sindicatos, e aí virou uma organização que trabalha com economia solidária, direitos humanos e democracia participativa. Ela é nossa personalidade jurídica, não só o CNPJ, mas ela é a indutora e a promotora da construção do Quilombo do Supapo, junto com outras duas frentes, que são lideranças comunitárias do bairro Cristal, que trabalhavam com jovens e cultura, e que também tem origem também num outro processo importante da democracia brasileira, que é a experiência do orçamento participativo, inaugurada em 89 em Porto Alegre. Então, são oriundos desse processo de participação, de decisão sobre o que deveria acontecer no lugar, e coletivos culturais que se conheceram, todos esses se conheceram num grande momento que teve em Porto Alegre no início dos anos 2000, que foram os Fóruns Sociais Mundiais, onde tiveram vários coletivos culturais que trabalharam a organização dos acampamentos intercontinentais de juventude. Então, esses grupos se conheceram ali. E aí, quando saiu Cultura Viva, que é um programa que foi lançado pelo Ministério da Cultura em 2004, eles resolveram colocar suas trajetórias a serem reconhecidas como ponto de cultura, só que diferente de cada um colocar, resolveram fazer juntos e fazer uma coisa que era abrir o espaço, com o nome Quilombo do Supapo, como eu falei antes, como é que ele foi feito, ou foi dado o nome. E o espaço existe aberto desde 2008. Em janeiro de 2008, a primeira atividade no Quilombo do Supapo foi a posse do Conselho Gestor Comunitário do Ponto de Cultura, e de lá para cá ele vem se construindo como, e é hoje, um equipamento cultural comunitário, é também uma incubadora de outros coletivos. Fui com 13 pessoas fazendo trabalho de oficinas, hoje são 7 coletivos que foram formados lá e que estão ativos e que sustentam aquele espaço, que é o Arte Gráfica, que é o Filhos do Mundo, o Imagens Faladas, que é o coletivo fotográfico, Cristalizar Vídeo Produções, que é a produtora de audiovisual, o Ialodei Dum, que é o coletivo de percussão, o Estúdio Multimeios, Supapo de Mulheres, que é o coletivo feminista e de radiovisual, e o Fusue Teatro de Animação, que é o coletivo de teatro. Então, a Guaí gerou, com outras frentes, um espaço chamado Quilombo do Supapo, a partir das suas trajetórias. E esse espaço hoje tem 7 coletivos que foram formados nesses 8 anos e meio, a partir das formações, e 22 trabalhadores e trabalhadoras hoje têm alguma renda, sendo que 16 deles são moradores do bairro Cristal e fizeram sua formação no Ponto de Cultura. Olha, primeiro assim, a importância do convite que foi feito, na verdade, pelo Instituto Palavrações, né, a partir desse projeto que é o desenvolvimento de uma agência de jovens comunicadores aqui, né. Chegaram a nós, então é um convite que para nós, na verdade, é um desafio importante. Acho que essa é a primeira coisa, porque nesses 8 anos e meio também é importante para esses 7 coletivos que não estão no Quilombo do Supapo entenderem que hoje a gente está podendo, na verdade, aplicar a metodologia no processo inicial de formação de vocês aqui, né, e ter reconhecido que aquilo que nós estamos fazendo nesses 8 anos e meio já tem um valor suficiente e nos permite ser contatado por uma outra organização para prestar uma formação na área de comunicação comunitária, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas principalmente entendo eu que pelo que nós trabalhamos na formação, né? O princípio
primeiro de cidadania, né, de formação cidadã, antes de ser um comunicador, saber quem somos, né, que lado estamos e principalmente por que queremos ter voz no mundo, né, e a partir daí a gente desenvolveu as linguagens, a sensibilização das linguagens. Então a experiência tem sido riquíssima, né, a gente está aí na metade do caminho, é curta, né, nosso contato é um momento de sensibilização e a gente está muito ansioso de dar início agora à segunda parte da nossa, que a gente entende do que nós fomos contatados aqui para estar com vocês, que é botar em prática então as linguagens de comunicação a partir dessa formação inicial que nós tivemos aí, né, na nossa linha de vida, né, de que lugar nós estamos, de que demandas temos e sonhos temos, né, de transformação e que queremos fazer nessa transformação a partir daqui que estamos, né. É essa a leitura que fizemos com vocês, que vocês nos transmitiram a partir dos encontros, numa cidade ainda imaginária, né, mas que ela é real ao mesmo tempo, né. E aí a partir daí nós vamos estar botando fotografia, reportagens fotográficas, né, web rádio que já temos aqui, mas fazendo a experiência dos papos de mulheres, a web TV, e fazendo também um documentário aí de uma produção que vocês vão estar fazendo para que pela Santo Afonso Canudos. Leandro, agora são 15 horas e 23 minutos. A Agência Jovem de Comunicação Cidadã, através da sua rádio web, em áudio para o mundo, de Novo Hamburgo para o mundo, pelo www.palavrações.com, e em áudio e vídeo pela nossa página no Facebook. Agência Jovem de Comunicação Cidadã, sempre com os apoios de Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Instituto Palavrações. Nosso entrevistado dessa tarde é o Leandro Anton, que é coordenador-geral do Quilombo Sopapo, também oficineiro da Agência Jovem de Comunicação Cidadã, e os entrevistados são os seus alunos. Última pergunta, então, da nossa aluna Thalia. Daqui a pouco, quem faz os questionamentos é a nossa aluna, nossa jovem Kathleen. Com você, Thalia. Vocês têm experiência com outras mulheres? A gente tem experiência, na verdade, principalmente no território que a gente está lá, né, que é o Cristal. Né, que aí, ali, na verdade, a gente tem um território que tu tem o bairro, né, que é o Cristal, e dentro do bairro tu tem situações bem diferentes de luta pelo direito à cidade e ao território ali, né? Que é o caso do Morro Santa Teresa, onde tu tem as vilas ecológicas, União Santa Teresa, né, a Vila Gaúcha, Santa Rita de Cássia. Tu também tem a Vila Cristal, né, tu tem a Vila Divisa, a Triângulo, né, que está sofrendo hoje. Bom, cada uma delas tem uma situação diferente, tem a Pedreira e todas as comunidades do Rio Cavalhada. E dentro de Porto Alegre, as minhas experiências como educador foram em vários outros lugares, Bom Jesus, né, toda a região da Bom Jesus, Vila Jardim, Morro Santana. Fui educador em escolas na área de fotografia, mas também trabalhei como assessor comunitário de habitação. Então vivi uma experiência extraordinária, né, de estar trabalhando com o processo de participação para regularização fundiária e reassentamento, melhoria de qualidade de vida de mais de 35 comunidades numa região. Né? E da mesma forma, fora dali, em São Leopoldo, né, na Santa Marta, enfim, na Campina, na Rio dos Sinos. E daí são experiências minhas como educadores, assim, da mesma forma, cada um dos educadores que tem hoje no Quilombo do Sopapo, eles também tiveram suas experiências, além do território que estão ali, suas trajetórias em várias outras comunidades do bairro. Então, são educadores que rodam a cidade, rodam também a região metropolitana e rodam o país. Sempre numa relação de afirmação de direitos e trabalhando com comunidades que têm trajetórias de luta e que estão lutando e estão tendo que se instrumentalizar a partir da comunicação e das linguagens artísticas para gerar ou manter as suas manifestações, né, culturais, e também desenvolver ações pela luta dos seus direitos. E é mais ou menos assim essa experiência que eu tenho. Na verdade, minha formação, só para que foi falar, estudei arquitetura e urbanismo, mas eu sou geógrafo, né, de formação, e, bom, mas enfim, se comunica também com o urbanismo. Boa tarde, Leandro. Qual é o resultado no trabalho do desenvolvimento por vocês? Qual o
resultado do nosso trabalho onde? Lá em Porto Alegre ou aqui com vocês? Não, aqui? com jovens de uma forma geral. Assim. Então, eu acho que o resultado, pelo que eu tinha falado antes, né? Tu pensar que nós construímos em 8 anos e meio 7 coletivos e que todos eles têm composição com jovens, né? E que hoje esses jovens também estão no processo de educadores dentro do ponto de cultura. Vocês vão conhecer aqui a Cris e o John, por exemplo. São 2 jovens da produtora de audiovisual que vão estar vindo fazer a formação de vocês em Web TV e vão trabalhar a produção do vídeo doc com vocês, né? Então, esses jovens entraram para fazer formação lá, que moram na região. Assim como a Júlia, que está no coletivo de percussão e no coletivo de teatro. Né? O Cristiano, enfim, qual é o resultado prático? Um processo de inclusão do trabalho. Acho que coisas que muitas vezes com preconceito também. Né? A cultura e fazer cultural, ele é visto, não importa a classe social, ainda como um elemento de passatempo ou de passagem, e não como um elemento que possa ser a tua formação e o teu universo do trabalho. Então, para um jovem, por exemplo, conseguir que já está iniciando na música, no grafite, nas artes gráficas, ou, enfim, qualquer uma dessas linguagens, ele poder ter um espaço que ele possa fazer formação e depois poder ter a perspectiva de se engajar, entrar num coletivo e fazer desse coletivo o seu espaço inicial do mundo do trabalho e começar a obter renda, a mesma renda que ele pudesse obter no estágio ou no menor aprendiz, isso daí esse é um baita resultado prático. Então, o resultado prático do que vamos participar hoje com jovens é esse. É a possibilidade não só da inclusão social, não só do retorno estético para a comunidade das linguagens e ter produções que tenham relação com a comunidade, de peças, de teatro, de videodocumentários, de músicas, de ensaios fotográficos, de reportagens fotográficas, mas também poder construir um novo coletivo e esse coletivo ter instrumento, espaço e ter compromisso de continuar a formação. Acho que é muita coisa que a gente já deu de retorno. Então, um jovem só no empreendimento hoje tem geração de renda, ele coordena um coletivo, tem seu espaço do trabalho e também passou a ser formador e educador. Leandro, tu falaste de diversas experiências no bairro Cristal, em Porto Alegre, e do lado do bairro Cristal tem a Vila Cruzeiro. Né? A gente acompanha que a cadeia, a rede de violência sempre é muito grande, né? E qual é a relação ou a semelhança com o município de Novo Hamburgo? Porque não é aleatoriamente que esse trabalho social está sendo desenvolvido aqui em Santo Afonso e também diretamente para o bairro Canudos. Né? Porque são índices, né? Temos o Observatório da Segurança Pública, temos todo um trabalho aqui no município de Novo Hamburgo na prevenção e também no combate. Qual é a relação, semelhança entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, se tratando de criminalidade, combate à criminalidade através da cultura, da comunicação? A semelhança, as semelhanças elas partem de situações, Kathleen, Itália e todos aqui, eu acho que são situações comuns à urbanidade brasileira, né? E uma realidade social. Então, assim, somos no mesmo país. Porto Alegre fala da Vila Cruzeiro, ela está na mesma região que está Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Sapucaí, é uma